Os últimos 4 versículos, 16, 17, 18, 19 e 20, 5 versículos. Mateus 28, a partir do versículo 16, vamos lá. Temos um bom tempo, o som está maravilhoso hoje, mas é importante deixar as portas fechadas. Nós não queremos ficar incomodando o vizinho, não, né? Embora que, se a gente tirar o microfone, acaba incomodando alguém, né? Mas vamos fazer bem feito a nossa parte aí. Mateus 28, 16. Vamos adorar a Deus. Enquanto você procura aí, coloca aí daqui a pouco. Aí já está aí, né? Vem nesse lugar. Necessito de ti, Senhor. Preciso ser coberto por tua força e tua glória. Vem me abraçar, me aperta contra o teu peito, segura-me mais um pouco, até que eu me renda. Sobre a minha cabeça tua mão me afague, me consola. A minha alma se sente segura, minha carne exulta em ti. Teu espírito, minha alma e o meu corpo a ti cantam glória. E tua glória espanta os inimigos por 7 caminhos. Eu vejo anjos voando em volta. Eu vejo anjos voando em volta. É o trono de Deus que desceu até nós. É a presença do Senhor que já está entre nós. Glória. Eu vejo anjos voando em volta. Eu vejo anjos voando nesse lugar. Obrigado, Jesus. Ô Juninho, sobe aqui para você tocar no final da ministração, por favor, se tiver à vontade aí. Cadê o Juninho? Está aí no culto? Não está aí, né? Não veio não, né? Perdeu. 28. Hã? Tá viajando? Você vai ter que tocar então agora. Se vira aí. Vamos lá, gente. Mateus 28. Vamos ouvir a palavra de Deus aqui. Peço que você tenha atenção nesse momento, porque o culto ele é formado de diversas partes: adoração, os dízimos, a apresentação das crianças, dos batizados. Esse momento assim é um momento especial, onde nós temos assim uma maior clareza, né, para ouvir Deus falar conosco. Quantos têm aí vontade de ouvir Deus falar ainda? Glória a Deus. Os alunos do CFL estão aí? Glória a Deus também. Amanhã tem aula, hein? Glória a Deus, hein? 19h30 aí começando, hein? Tá vindo uma turma aí, olha que vai mudar muita coisa aí por aí, hein? Glória a Deus. Uma turma maravilhosa, porque foram formados por líderes maravilhosos aí. Então, está sendo uma benção tudo que nós temos vivido aí. Bom, diz a palavra de Deus, vamos prestar bem atenção, vou ler uma vez só. Os 11 discípulos foram para a Galileia, chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. E quando viram Jesus, o adoraram. Mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que
sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Somente até isso, rapaz. Sabe, eu fico pensando, bom, né? Fico pensando, o que seria de nós sem a igreja, né? Mas é gostoso a igreja demais, né? A nossa vida é mudada. Você sabe que já assim, no mundo, principalmente no Brasil, o domingo ele já é um dia chato. Domingo se você não se acha em Deus, ele se torna até depressivo. É um dia comprido, sem muito para fazer. O povo do mundo enche a cara, né? O povo é futebol, é aquela coisa de sempre lá, né? Televisão, churrasco e cachaça para dentro. Então, mas o povo de Deus não, é o dia que ele fica mais na igreja. No nosso caso aqui é maravilhoso, que a gente já começa a primeira hora da semana orando. Passamos o dia já colocando as primeiras horas da semana na mão de Deus. E depois o culto, né? À tarde, que muda a semana da gente. É difícil, se você não vem para o culto, tua semana parece ficar mais pesada. Parece que fica mais opressiva. Esse momento é importante que você está determinando o que você vai viver nessa semana. Você não fica aqui para assistir. Você fica aqui para entender o que Deus quer com você e fazer a tua parte. Então a igreja proporciona coisas espetaculares para nós. Eu fico pensando, falo sempre para o pastor Gilmar. Gilmar, o que seria de nós na igreja, hein? Nossos amigos estão tudo aí, ó, separados, acabados, alguns até perderam emprego, tiveram problemas assim gravíssimos. Que a igreja realmente, ela deixa a gente numa posição assim, muito privilegiado com relação a todas as nossas escolhas, né? Enquanto nós estamos com Deus, tudo é diferente. Eu, se não fosse a igreja para mim, certamente já teria morrido já, com certeza. A igreja, quando eu entrei na igreja, tudo mudou. Eu fui criado assim, sem amor. Eu falo, hoje nós entendemos como é o amor, o que é o amor, como deve ser, as atitudes de amor, as linguagens do amor. Então nós, às vezes tem pessoas assim da própria família, às vezes não gostam que a gente fala isso, mas é real, não tive amor. Eu nunca ouvi alguém dizer para mim assim, eu te amo. Eu nunca ouvi. Os caras têm dificuldade, né? O meu pai nunca me falou, eu te amo. A minha mãe nunca me falou, eu te amo. Assim, porque nós tivemos só irmãos, né? Só criado no meio de homens. Meu pai vem do sítio. Meu pai plantava para comer. Meu pai era da roça, né? Morava nessa fazenda. Plantava e comia, quando acabava ali a safra, ia para outro lugar, São Paulo, Minas, esse eixo assim, Minas e São Paulo. E aí também não dá para concluir os estudos, né? Porque se acabasse ali a safra do feijão ou do algodão que plantavam, aí tinha que ir para outro lugar. Então, meu pai foi concluir o segundo grau, depois já grande, quando já me tinha, já agora. Então teve dificuldade. Então fica um pouco bruto assim, né? Criado no sítio, enfim. Eu nunca vi meu pai pegar na mão da minha mãe. Eu nunca vi a minha mãe sentar no colo do meu pai. Eu nunca vi um carinho, né? Porque é o que eles receberam. Então não souberam passar isso para nós. Então, imagina como a gente chega. Eu vim desse jeito. Meu pai é um militar. Aí, levanta da cama, vagabundo, levanta, vai trabalhar. Era assim, gente. Então você vai, né, estruturando o teu emocional na base disso, né? Deus, ele fez tudo diferente para mim. Quando eu casei, Deus só deu filho e mulher. Tudo que eu aprendi eu não podia usar. E daí como é que vai, né? O sexo frágil, né? E eu, ainda para fortalecer mais isso, a profissão que eu escolhi, o restinho, um pouquinho de amor que eu tinha lá. Quando cheguei lá, eu falei assim, aqui não pode trabalhar com a emoção não, hein? Aqui você se envolve em ocorrência, tira o coração, você trabalha aqui com a lei, é na razão. Eu falei, agora acabou mesmo. Então na minha vida eu virei um robô com relação ao amor que nós entendemos hoje. E a vida foi de mal a pior. A vida foi difícil. E um dia, por um ato miraculoso de Deus, eu caí numa igreja. Quando não dava mais. Já tinha feito de tudo,
eu entrei na igreja. E quando a gente entra na igreja, com esse histórico de vida, a gente encontra amor. Aí os irmãos abraçavam a gente, eu ficava assim, duro, abraçava a gente. As pessoas falavam, eu te amo. Eu falava, o homem falar para o outro assim, eu te amo. Como é que a gente vem de um mundo que isso não é comum. E as pessoas abraçavam, eu te amo para lá, para cá, abraça daqui, vai. Hoje até beija. Hoje, o Lucas me deu um beijo babado aqui, que atrapalhou minha adoração hoje, né? Mas é coisa que a gente não está acostumado. E aí vai mexendo com a gente. Daí você vai, poxa, que legal. Sabia que era assim, que gostoso. Daqui a pouco você está assim também, né, ô Beto? Falei, eu te amo. Mas e a gente já vai influenciando, sendo influenciado por isso, aí acaba se tornando normal. Eu te amo, e é tão gostoso a gente falar isso. Parece que quanto mais a gente vai falando, mais isso vai crescendo dentro da gente, mais isso vai se tornando realidade. Parece que Deus vai crescendo mais na nossa vida. E a igreja proporciona isso para nós, além de tantas outras coisas, né? Só que aqui rola um perigo também, porque não é só isso. A igreja não está aqui na terra só para melhorar o nosso emocional. A igreja não está na terra só para fazer aquilo que a nossa família, que a nossa influência, que o nosso círculo de relacionamento não pode fazer conosco. Ela até faz essas coisas, mas ela faz isso com um propósito. Como o pastor Reinhard Bonk disse, a igreja não é um navio de prazeres. A igreja é um barco salva-vidas para a salvação das almas perdidas. Então eu quero ministrar sobre isso hoje. Porque se você não entendeu o que é o propósito de se existir uma igreja, você não dá certo. Muita gente não dá certo na igreja porque não entende o real propósito da igreja. Guarde isso que eu vou falar, hein? Ó. O sucesso ou o fracasso de uma pessoa que está na igreja depende da visão que ela tem com relação ao propósito dela. Pegou? O sucesso ou o fracasso de uma pessoa que está na igreja depende da visão que ela tem com relação ao propósito da igreja. Porque se você não entender isso, você dá o tiro no lugar errado, se der o tiro. Vamos ao texto? Ao que Jesus falou? Então Jesus agora, após 3 anos e meio, que ele andou na terra, que ele cumpriu o Velho Testamento, ele é o Messias prometido, ele vence a morte. Antes disso, ele combina com os apóstolos, já tinha 11, um tinha morrido, ia ser matado. Ele fala, vai no monte tal lá, qualquer da Galileia, nós vamos nos encontrar lá. Quando Jesus encontra com eles, Jesus nem perde tempo. E vai logo falando, ó, eu venci a morte. Todo poder no céu e na terra está aqui, ó, na palma da minha mão. Eu tenho todo o poder. E ele já fala assim, ó, vão, façam discípulos. Perceba que antes disso, tem uma historinha lá de que alguns duvidaram dele, vocês perceberam? Nós lemos isso? Alguns duvidaram dele. Já pensou? Alguns dos 11. Dos apóstolos dele, que conviveu com ele, que passou toda aquela fase maravilhosa com ele, que viu a ressurreição dele. Mas quando ele aparece ressurreto, alguns estavam em dúvida. Mas veja que Jesus nem ligou para isso. E ele vai logo no ponto-chave. Ele fala assim, ó, não vou nem perder tempo com isso. Porque se com 3 anos e meio você não acreditou em mim, ó, você vai ter que correr atrás agora. Né? Cabe para nós, né? Quantos cultos, quantas pregações você já ouviu, quantas santas ceias você já tomou. Se isso não está sendo suficiente para você entender o propósito que o traz aqui, daqui para lá vai ser muito difícil. E ele vai logo no ponto, ele fala, ó, todo poder foi dado, vocês vão. Ele não está dando uma sugestão, ele está dando uma ordem. Vocês vão e façam discípulos. E ele vai dizer assim, aí eu estarei convosco até o final dos séculos. Então perceba que para que nós tenhamos a presença real
prometida de Deus na nossa vida, não é só porque nós aceitamos Jesus, não. Não é só porque nós temos uma carteirinha de crente, não. Nós vamos ter a presença prometida dele nesse ponto aqui, se nós estivermos fazendo discípulo. E interessante que ele fala assim, eu vou estar convosco até o final dos séculos. Eu te fazer uma pergunta, os apóstolos viveriam até o final dos séculos? Os apóstolos viveriam eternamente? Não. E quando eles morressem, quem deveria fazer isso? As pessoas que eles tinham feito discípulos. E depois daqueles que eles haviam feito discípulos morressem, quem faria isso? E lá no século 21 em Caraguatatuba, quem é que faz isso? Ou essa ordem perdeu o efeito? Se você não entende o porquê que você está aqui, a igreja não vai resolver nada na tua vida. Porque o dono da igreja deu uma ordem. Ele está falando só uma coisa. Então muita gente entende igreja de uma forma errada, de uma forma, Infelizmente a estrutura da igreja às vezes soa diferente, a pessoa não entende o propósito de se ter uma igreja. Ela acha muitas vezes que ela vem na igreja para resolver o problema dela. Ou então tem gente que pode achar que vem na igreja aqui para assistir um show, um teatro, ou um show gospel. Vocês cantaram muito bem hoje, que legal, palmas, glória, eu até chorei um pouquinho. E se a pessoa pensa que é só isso, ai meu Deus, estou deixando de cumprir a ordem mais importante que Deus colocou na terra. Porque ele acabou de ressuscitar, e daqui ele vai para o céu. E agora ele marca o encontro com aqueles que ele trabalhou, preparou, passou eles no CFL, ungiu a cabecinha deles, vocês são líderes aqui, eu vou embora agora. Ele passa lá e fala, dá continuidade ao que eu fiz, que eu ensinei, que daqui eu vou embora. Um ou outro falou assim, ele nem ouviu, falou, você está com dúvida? Vai para lá. Talvez seja por isso que nós não vemos, após a morte de Jesus, relatos de alguns dos discípulos. Nós vamos ver Pedro escrevendo carta, nós vamos ver João escrevendo carta, nós vamos ver que ele vai levantar outros ali na frente, como Paulo depois. Mas alguns discípulos ali que talvez morreram com dúvida mesmo. Nós vamos ver que todos morreram como mártires, mas não deixaram relatos. Então é importante nós entendermos o real propósito de se existir uma igreja. A igreja não está aqui só para mudar a tua vida. A igreja é um barco para a salvação das almas que estão sendo perdidas lá fora. E a mão de obra que Deus usa sou eu e você. É assim que funciona, senão nós teremos tanta dificuldade. Jesus, ele veio, não foi compreendido pelo próprio povo dele, que preparou toda a morte dele, ele só passou na mão do Império Romano porque ele tinha que morrer por crucificação, senão morreria apedrejado. Então, como a promessa dizia, crucificado, mas quem matou foi o próprio povo. Entregou na mão do Império Romano, que era o único povo que matava por crucificação. Profecia cumprida. Ele ressuscita. Mas antes disso, o que ele fez nos 3 anos e meio? Quando ele vai para João Batista, no Rio Jordão, ele batiza. Ali vai começar o ministério dele. Mas antes de ir, ele vai fazer o quê? Vai jejuar. Aí ele vai para o deserto, jejua 40 dias, põe o inimigo lá no lugar dele, sai fora, Satanás. Aqui não, só pelo poder da palavra já venceu o inimigo. E aí quando ele volta do deserto, o que é que ele vai fazer? Ele vai montar o time dele. Aí ele começa a convocar e recrutar pessoas. E coloca na mão dessas pessoas simples a maior obra que existe na humanidade. Trabalhar e viver em prol da salvação do próximo. Meu Deus, é isso que ele faz. Por isso que ele fala, larga, vem comigo, anda comigo, eu vou te ensinar. Eu vou te treinar. Porque a hora que você menos perceber, eu vou voltar. Mas eu, Senhor, vou estar com vocês até o fim do século, se vocês fizerem o que eu estou falando. E aí quando ele vai embora, ele dá uma passada nos 3 dias que ficou fora do corpo, ou então morto na concepção da humanidade, vai no inferno, volta, passa na terra e solidifica essa ordem. Olha, todo o poder me foi dado. Vocês vão agora, façam discípulos. Porque senão o evangelho não chegaria até aqui hoje.
É uma conta simples, né? É um cálculo simples. Se você não passar aquilo que está dentro de você, a igreja não vai sobreviver. Se você não entender que, ai de mim, se eu não pregar o evangelho, porque muitas vezes as pessoas, eu acho que 99,9% das pessoas que estão aqui, bem como em qualquer outra igreja, vêm para a igreja por uma necessidade. É um percentual muito pequeno de alguém que está com a vida muito legal. Eu vou lá para a igreja, está tudo bem. Conta paga, muito dinheiro, saúde, está tudo bem na minha vida. É difícil a pessoa entrar na igreja, mas é muito pouco. A maior parte das pessoas que vêm na igreja, vem porque está com alguma necessidade. Mas eu quero lembrar você de uma coisa. Essa necessidade, hoje mesmo pode cair por terra, se você entender o propósito de que você está aqui, o propósito de que te traz aqui. Deus, Ele pode mudar isso aí hoje. E talvez muita gente esteja arrastando problemas há anos na vida, porque não entendeu o propósito de que Deus te tem trazido aqui. Ele não trouxe aqui só para te curar. Ele não trouxe aqui só para a gente levantar uma planta de casa. Ele não trouxe você aqui para a gente levantar uma chave. Ele tem algo na tua vida. Ele tem um propósito de salvação através da tua vida. É isso que ele falou. E pelo contrário, essas coisas serão presentes na vida de quem entende isso. Porque ele fala, buscai os interesses do meu reino. É tudo que você precisa. Vai bater na tua porta e vai correr atrás de você. Conheço crente que há 30 anos ora por uma coisa. Conheço crente que há 27 anos ora por uma salvação. Que Deus que é esse? Que promete e não cumpre? Ou seria nós que estamos tendo uma visão equivocada do porquê a igreja está na terra? Então nós precisamos pensar nessas coisas aqui. Porque Jesus, Deus quis fazer assim. A liderança eclesiástica do passado que errou. Alguém lá atrás, lá no Império Romano, lá começou a falar, não, porque os simples não podem ler a Bíblia. Porque pessoas simples, pecadoras, não podem fazer nada. Isso é um serviço só para um sacerdote especializado. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, não foi isso que Deus falou. Ele colocou a salvação de pessoas na mão da humanidade, na mão de pessoas simples como eu e você, que já éramos para estar mortos, mas quando entramos aqui a nossa vida foi totalmente transformada para uma finalidade, para nós fazermos esse mesmo benefício na vida das pessoas que estão morrendo por aí. Concorda com isso, não? Então vamos ganhar essa cidade. Então vamos liderar alguma coisa. Deus não salvou ninguém aqui para tocar um hino aqui só. Deus não salvou ninguém aqui para arrumar alguma coisa na igreja. Não foi isso que Jesus falou. Deus não salvou ninguém só para mudar a tua vida social ou material. Ele diz, todo poder está na minha mão. Então vai, porque quando você orar, eu vou quebrar as cadeias das trevas e pessoas serão libertas. Pode aplaudir Jesus. A igreja não é um fim em si mesmo. A igreja é um meio por onde Deus salva a humanidade. Quando nós começamos a entender isso, nós tivemos que expulsar daqui um espírito de egoísmo. Que era só para nós. Não, é para mim, eu quero, a minha família. Não. O espírito que tem entre nós é um espírito de corporativismo. Eu quero ir para o meu irmão. E eu tenho base bíblica que se eu orar por ele, Deus vai me dar tudo que eu quero, ou tudo que Ele tem para mim. Porque tem coisa que a gente ora e Deus nem quer nos dar. Quem sabe você está perdendo tanto tempo aí com oração não respondida, porque você não está fazendo o que Deus quer, ou da forma que Deus quer. Entenda. Não existe nenhum coitado, não. Quando você aceita Jesus, você é soldado do exército de Cristo. Já está capacitado, não pela nossa capacidade própria, mas pela capacidade que vem lá da cruz, quando Jesus Cristo venceu lá no Calvário. E Ele dá o Espírito Santo. Existe uma
química espiritual aí, material aí, que dá tudo certo. Há um clamor de gente se perdendo lá fora, querendo achar Deus, e nós prendemos esse Deus aqui às vezes. Há um Espírito de Deus sobre a nossa vida que nos capacita a fazer coisas que nós jamais faríamos sozinhos. Então é só colocar isso em prática. Vamos ver algumas ações da igreja, né? Para a gente refrescar a memória aí. Algumas ações da igreja. Atos capítulo 12, 5 diz assim, não precisa abrir não, vou ler para nós ganharmos tempo. E assim Pedro estava preso e era vigiado pelos guardas. Mas a igreja continuava a orar com fervor por ele. De repente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou dentro da cela. E o anjo tocou no ombro de Pedro, acordou-o e disse: levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele. Então aqui nós vemos a igreja atuando na libertação de pessoas. É muito legal, meu. Nós sabemos da medicina, casa de recuperação, né? Tão importante para nós, né? Sabemos aí que tem até pessoas passando por psicólogo, tudo bom, gente, é legal. Mas se Deus não estiver presente, as coisas ficam muito pequenas. É a igreja, através do Espírito de Deus, é que tem um poder de transformar de verdade, de libertar as pessoas. Pedro estava preso. É engraçado que essa passagem de Pedro, ele está preso. Herodes, que já tinha matado Tiago, provavelmente ia matar ele, porque quando ele mata Tiago, ele agrada os judeus. E no outro dia, Pedro seria apresentado lá diante de Herodes, ele ia mandar matar. E a gente vê assim, ó que legal, as correntes de Pedro caíram das mãos dele, as cadeias foram despedaçadas dos pés dele, porque ele estava amarrado com corrente no tronco, esperando no outro dia para ser julgado e ser condenado à morte. Que Herodes estava matando os crentes nessa época. E a gente vê que o anjo aparece lá. E a gente vê que enquanto o anjo vai andando, as portas da cadeia vão se abrindo. E Pedro vai saindo lá fora, o anjo some, Pedro entende, Deus me libertou. Mas por que aconteceu isso? Então a gente foca muito no milagre e deixa de olhar a origem do milagre. Por que o anjo foi lá? Por que as correntes se quebraram? E o texto está dizendo, a igreja fazia constante oração por Pedro. Ou seja, está tudo na nossa mão. Eu acredito que está tudo na nossa mão. Que pessoas que estão morrendo pelas drogas, que casamentos que estão se dissolvendo, que a depressão, que século de depressão nada, é século de salvação. Se a igreja orar, esse quadro muda. Está aqui, gente, é um ensino para nós. Quantas pessoas estão presas nas prisões do crack, da maconha, da bebida, do sexo, da mentira, do engano, da corrupção. E o texto está dizendo, mas a igreja fazia constante oração. Por isso que eu coloquei as pessoas para orar aqui. Um bebezinho 7 meses lá, gente. Um erro médico já era. E ainda que acertem tudo, mas nós preferimos colocar nas mãos de Deus. Que a igreja é poderosa. Quantas pessoas talvez estejam esperando por uma oração tua, por uma ação tua de dobrar o joelho e ao invés de reclamar para quem está do lado, passar para quem está em cima e dizer, eu sou a igreja do Senhor. Assim como a igreja orava fervorosamente por Pedro, eu oro pelo meu vizinho, eu oro pela minha família, eu oro por essas pessoas que carecem de salvação. Dá certo, cara. Vai ser boa na célula, né? Essa passagem, né? Conte aí um testemunho ou algo que você orou e o quadro foi mudado. Eu acho que muitos crentes têm alguma coisa que orou, né? Orou, né, Beto? Você ora toda hora. Eu lembro do meu casamento. Que quando eu casei, né, eu vejo os meninos falando assim. A gente vem para a igreja tudo errado, né? Já morava junto, já tinha filho, mas não casa nada. Mas se não der certo é mais fácil pular fora, né? E pensava assim no mundo, né? Então quando eu aceitei Jesus, nome sujo, não era casado, a vida toda atrapalhada, tudo, né? Queria ganhar na força, né? E aí eu entendi. Eu aceitei, nem vim na igreja por causa de Deus. Vim na igreja por causa de outra coisa.
Mas 2, 3 cultos eu já fiquei apaixonado por Jesus já. Eu falei, mas que coisa gostosa que eu nunca senti. Aquele amor que eu não recebi de pai e mãe. Ai, parece que alguém está queimando meu coração. O primeiro culto eu chorei. Nem olhava do lado de vergonha, porque se alguém me vê chorando dentro da igreja, meu Deus, mas estava restaurando algo dentro de mim. E eu gostei daquilo. Eu falei, pai, que gostoso, mas o que faz? Aí tem que batizar. Mas batizar então eu vou batizar. O que é? Vai narrar. Só isso, não paga? Não, é de graça. Jesus já pagou. Então quero batizar também. Por quê? Aí você toma ceia, daí você faz parte do corpo da igreja. Aí você pode trabalhar na igreja. Eu quero esse negócio também. Então vou batizar. Atrás da certidão de casamento. Não sou casado. Você não é casado? Quanto tempo? 10 anos que a mulher não é casada. Não, mas eu vou casar com ela, dá tudo certo. Aí batiza. Aí eu vou lá, pastor até correu essa hora, né? Aí eu vou lá, eu falo assim, olha, bem, né? Nunca chamou de bem, né? O bem, gente, eu preciso casar, que eu vou batizar. Aí ela cruzou o braço e falou, eu não caso com você. Falei, agora, nem sai de lá. Mas casar, não vai mudar nada. Daí eu posso batizar, né? Vai mudar sim. De quem é a casa? De quem é o carro? Eu falei, não, porque quando nós casamos você já tinha ido. Aí eu vou ficar sem nada, se a gente largar, eu vou ficar sem nada. Eu falei, não tem, vamos largar não. Vai dar certo. Deu certo até agora sem Deus. Agora que vai dar mais certo. Por favor, casa. Olha a situação que eu passei, gente. Por favor. Nome de Jesus. Que nome de Jesus? Mentira. Você está indo lá para andar atrás de ovelhinha. Falava assim para mim, irmão. Viu, André? André está aí, eu passei o foco, meu. Vamos casar, pelo amor de Deus. Não vão casar, só se você passar tudo no meu nome. Diante de Deus, estou falando aqui, olha lá. Eu falei, eu passo tudo para você. Eu não quero mais nada disso aqui, não. Quero Jesus agora. Não quero mais nada, não. E vai dar mais para nós. E aí nós fomos lá no cartório e ela quase briga com o homem lá. Não, mas não podia. Não, mas é quando ele conheceu você, porque não tinha, já tinha que entrar com outro processo. Eu falei, assina esse negócio, pelo amor de Deus. Eu só quero batizar, só isso. E aí, daí vai. Glória a Deus, casei. O batismo seria ali, 2 domingos depois. Ela nem foi no meu batismo. Pensa que foi fácil para mim? Sozinho lá, fui lá, batizei na praia. Glória a Deus, cara. Tomando santa ceia. E aí fizeram uma festinha de casamento para mim. Aí nós fomos lá, tal. Aí no meu casamento tinha uns convidados meus, que era a igreja, e os convidados dela, você já sabe. Olha lá, Ana Cláudia está aí, não está aí? Você estava lá, né, Cláudia? Você lembra disso aí? Aí estava lá, uma dureza, né, que a gente vem para a igreja tudo quebrar. Então ajuda aí, irmão, dá uma Coca-Cola aí, dá alguma coisa aí. Aí fizeram uma festinha lá, aí lá, aí arrumaram um bolinho assim de tocar CD, uma música. E aí eu falei, agora, né? Aquela povo das trevas lá, o da luz aqui. Aí eu colocava a música, fomos lá e colocou o CD lá, né? Deus não rejeita a oração, oração é... Aí virava as costas lá, segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, diante de Deus, irmão. Diante de Deus. Diante de Deus. Aqui, que os irmãos, tudo simplesinho, de terninho, de gravatinha, eu com roupinha social. Você olhava lá, shortinho das mulheres aqui, assim, ó, fumando, falando palavrão. No meu casamento. Aqui, Coca-Cola, sei lá qual que era o Guaraná que tinha, salgadinho, tinha o coxinha para todo lado lá e tal. E lá... cerveja, uísque, cachaça, tudo tinha tudo lá. Cigarro, tá tudo lá. Aí eu morrendo de vergonha dos irmãos, eu novinho na igreja, pouquinhos meses na igreja. Desculpa, irmão, desculpa. Imagina, irmão, nós estamos aqui, os irmãos orando no meu casamento. Os irmãos orando ali, daí eu ia lá assim, ó. Aí que eles viravam para lá e eu já adiantava o CD lá, Deus vai na frente, quebrando o caminho, quebrando as correntes, arrancando os espinhos, matando os ímpios. Eu ficava lá assim, no nome de Jesus. Aí alguém ia lá,
uma mãozinha malvada e segura-te, América, e as meninas dançando até lá embaixo lá. Eu falei, meu Deus do céu, vou mudar esse CD. Lá vem Faraó, na frente Israel. É as músicas que tinha na época, ué. Diante de Deus, irmão, passando isso aí, sufoco. Aí alguns dos irmãos que tinham um espião dentro de nós, lá no meio da gente, falou assim, não, o irmão Ronaldo, o pastor está vindo. Eu falei, não traz pastor não, por favor, não traz pastor não. O pastor está vindo. Alguém já ligou para o pastor, vai vir abençoar. Não, mas já está abençoado. Não manda o pastor vir aqui não, que vergonha, meu Deus. Eu vou apresentar minha mulher para ele. Como que eu vou apresentar? E eu já fui orando, né? Não deixa o pastor vir aqui, Senhor, não deixa o pastor. Não preciso, já casei, já estou abençoado, já. Meu casamento foi desse jeito, irmão. Foi para lá, a turma para lá, para cá. E os irmãos aqui orando. Não, vamos orar aqui, ó. Orar, abençoar a aliança. O que eu quero dizer com isso? Aquela rodinha das trevas que estava lá, a maioria hoje está tudo dentro da igreja. Inclusive a pastora dessa igreja. Sabe por quê? Porque enquanto a igreja faz oração, não tem nada que possa barrar o poder de Deus. Entende isso, cara? Está conosco. Não importa os perrengues que a gente passa na vida. Se você tiver coragem e fé para colocar em oração, o texto está dizendo, as correntes vão se despedaçar, o anjo vai aparecer, as portas vão se abrir, e você do outro lado vai cantar o hino da vitória. Mas tem que orar. Aqui nós não chegamos para reclamar da vida, aqui nós chegamos para arrumar a vida de muita gente desorganizada. E olha o que acontece, gente. Então não importa como começa, importa como termina. Amém? Mas o que mais que a igreja pode proporcionar? Olha aí, até eu falei isso aqui já. Repita comigo assim, não importa de onde viemos. O importante é para onde vamos. Boa, né? Então não importa a tua vida, né? Eu saí de um buraco espiritual e físico mesmo. Quando eu aceitei Jesus, eu saí debaixo das ferragens de um carro capotado a 50 metros na ribanceira. Eu saí de um buraco. Mas o importante para nós é como a nossa vida vai terminar. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse, lá no fim. Lá no fim, quando a cortina está se fechando. Olha o que Jesus diz. Eu, Jesus, enviei meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. Ou seja, Jesus, ele está mostrando para nós aqui que o final das coisas ele passa para a igreja. Ele não passou para a política. Ele não passou para o fulano, para o cicrano. Ele não passou para outra organização pública ou privada. O compromisso do céu é com a igreja. Eu falei o que vai acontecer no final de tudo. Falei para a minha igreja. Então aprende uma coisa. Não importa se está difícil. E não importa os problemas que te cercam. Isso nunca vai acabar. O que é mais importante é onde você vai terminar os seus dias. Pula para dentro da igreja. Ela é muito mais do que você está pensando, talvez. Então não importa o que vai acontecer, não importa o que vai acontecer no meio do caminho, mas o final da nossa vida, nós temos que estar na presença de Deus dentro da igreja. E hoje é o dia, gente. Não dá para esperar. Às vezes, agora não vou batizar ainda. Mas vai esperar o quê? Agora eu não vou fazer o curso ainda. Quantos aninhos na igreja? 15, 20. Nossa, que coisa, né? Vai esperar o quê? Olha aí o mundo, como é que está. Vocês estão vendo aí o que está acontecendo nas empresas aéreas, que não se prepararam para o pós-pandemia. Estão acompanhando? Olha lá quem está viajando ali para a Europa, para o exterior, está há 5 dias, 7 dias, sentado numa mala no aeroporto, esperando um voo. Por quê? Porque na pandemia, as empresas aéreas mandaram todo mundo embora. E agora que as fronteiras se abrem de repente, ninguém se preparou.
Olha lá o que aconteceu na Inglaterra, olha o que aconteceu ali na Espanha, em Portugal, tudo parado, essas empresas pedindo desculpa. Todo mundo vendeu passagem adoidado, o mundo foi viajar, porque as pessoas ficaram presas, queriam se divertir, foram para viajar, agora não tem piloto, não tem tripulação, não tem aeromoça, não tem voo, só venderam tudo e estão pedindo desculpa aí. Porque quando a gente não se prepara, pode se preparar, porque vai dar BO ali na frente. Olha os times de futebol, que não se prepararam, né? Que não fizeram uma gestão limpa, transparente, que não é só dentro de campo, tem que pagar jogador, tem que estar com o psicológico bem, não é só a função atlética, existem outras coisas por trás. Por isso que esse time não perde para ninguém, tudo bem preparado, tudo a gestão bem feita. E aí, gente, isso cabe para nós. Você tem todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, cultos maravilhosos. Uma palavra reveladora como essa, que está na Bíblia. Se eu estou dizendo que a tua bênção está dentro dessa obediência, por que não? Até quando protelar? Até quando inventar? Até quando deixar de enxergar o real propósito da igreja? Sabe por quê? Que vai chegar um dia que as cortinas vão se fechar, que as luzes vão se apagar, e aí alguém vai dizer assim, está escrito. Que alguém vai dizer assim, ai Senhor, agora eu vou. Estou com a minha lamparina aqui, está vazia, agora eu vou. Não, você teve o culto de domingo lá do dia 10 de julho, que o pastor abriu tua visão, e você não quis saber de fazer nada. Você teve 30 anos de assembleia, 19 de bola de neve, 15 de batista, 17 de presbiteriano, metodista mais 5, e não quis fazer. Se prepara, porque o ponto final vai chegar para cada uma das nossas vidas. E a voz que vai soar na eternidade vai dizer, João, mostra as tuas mãos. Vai cumprir, meu irmão. Você está na igreja e não crê no que vai acontecer. Está vendo gente aqui de 16 anos, 17 anos, ganhando toda a classe da escola, influenciando as pessoas do trabalho, cumprindo o ide. Esse é o cumprir. Ele está dizendo, vão. É uma ordem. Em nome de Jesus, joga fora isso que está te atrapalhando. Deus pode fazer tantas coisas. Deus é um Deus de gerações. E nós somos a geração do século 21. Sei lá até quando vai isso. Sei lá, a própria NASA está falando que o mundo vai acabar, já que você não quer acreditar na Bíblia. Tantas as possibilidades, sabendo que a Terra não vai... Elon Musk já estava fazendo um foguete ali para sair fora da Terra. O cara tem tecnologia, tem dinheiro, ele fala assim, eu vou vazar daqui porque a Terra vai acabar. Só que a Bíblia já está dizendo para nós há muito tempo que a Terra vai acabar. Mas ele preparou um lugar para mim e para você, por que não fazer isso? Para que esperar tudo explodir? Para depois chegar batendo na porta, por favor, abre, sou eu, e ouvir, eu não te conheço. Aí, eu cantei, eu não mandei você cantar. Eu preguei, eu não mandei você pregar. Eu expulsei um demônio, eu não mandei você expulsar. Eu mandei você fazer discípulos. Fazer outro crente igual a você. Se reproduzir em outro. Falar para quem está do teu lado. Aceita Jesus, vem comigo que vai dar certo. Mas eu estou com problema. Mas o meu era pior ainda. Tomaram cachaça no meu casamento. Mas hoje nós fazemos casamento regado pela glória de Deus. Dá certo. O nome de Jesus muda a vida. Deus é um Deus de gerações e usa pessoas diferentes. Porque Ele é poderoso para fazer. Escute esse versículo. E isso aconteceu a fim de que agora, quando você encontra a palavra agora na Bíblia, ela está falando sobre todos os tempos. O agora de Deus, Ele não morreu com o passar dos anos. O agora de Deus vale para agora. Para que agora, por meio da igreja, as autoridades e os poderes angélicos do mundo celestial conheçam a sabedoria de Deus em todas as suas diferentes formas. Olha a promessa de Deus, sabe o que Ele está dizendo aqui? Que Deus tem várias formas de falar com o povo dele, através da igreja. Então são muitas as possibilidades. Mas nós sabemos que a pessoa que tem o Espírito Santo, ela entende Deus de longe. É gostoso você ver um crente. Deus falou comigo.
Deus falou comigo. Deus me mostrou. Porque esse texto está dizendo que Deus tem multiformas de se manifestar ao povo que é dele. Por isso que tem que vir para a igreja. Por isso tem que ler a Bíblia. Por isso tem que orar. Por isso tem que aproveitar o momento de adoração se entregando. De corpo, alma e espírito. Não é para assistir, não. Você faz parte disso. Porque daí você vai conhecer esse Deus poderoso que não dá para ser retido dentro da nossa fé, que é muito pequena. Ele tem multiformas, diversas formas de falar com você. Eu vou te dizer uma coisa, hein? Deus está falando com você. Já faz tempo que os teus ouvidos espirituais se abram. Porque pode chegar um tempo em que Ele não vai falar mais. Porque pode chegar um tempo que o plano que Ele tem para cada uma das nossas vidas já não dá mais tempo de fazer. Aí Ele vai colocar uma outra pessoa melhor que nós. Mas o que Deus quer fazer na terra, você pode ter certeza que Ele vai fazer. Se eu fosse você, eu fazia parte do processo. E pode usar de diversas formas. Como é bom, gente. Nós começamos o jejum semana passada. Mas na segunda-feira, eu andando assim, Deus já dá uma palavra. Já dá um toque, você começa a chorar, não sabe por quê, né, Beto? Ai, está queimando meu coração. Estou arrepiado. Presença de Deus. Fala. Você é filho. Você é membro que compõe o corpo dele. Ele quer falar com você. Importante entender que nem sempre Deus fala no português. Eu vejo gente às vezes fazendo, olha, se Deus não falar comigo, eu não falo. Cuidado. Primeiro porque às vezes Deus já falou, você já sabe o que é para fazer. Ele encontrou com os discípulos uma vez só. Faz isso aí e tchau. Alguns duvidaram, fica com a tua dúvida, eu já mandei você fazer. Não vai dar tempo mais. O tempo que você já está na igreja, o tempo que você já ouve palavra, o tempo que você já está na minha presença, já tem que ser suficiente para você entender o que eu quero. Fica com a dúvida, mas ela vai se tornar um grande problema no final para você. Então Deus, Ele fala e muitas vezes Ele não fala na nossa língua audível. Não sei, mas comigo é um sopro, viu? É assim, ó, pronto, já sei tudo. Como é que explica isso? Não sei te explicar. Para outras pessoas Deus fala em sonhos, para outros Deus fala numa palavra, para outros essa é a melhor chance de ouvir Deus falando de uma forma muito simples. Deus usa homens. Porque a forma mais simples de Deus falar com pessoas é através da liderança que Ele põe sobre as pessoas. Está aí na tua Bíblia. Olha, pois aí, você vai lá, eu vou falar com você. Discípulos, vocês vão fazer isso e eu vou estar com vocês. Então Ele está prometendo que Ele vai falar com aquele que Ele chamou. Às vezes, né, você não precisa nem perder tempo para entrar no teu quarto, fechar a porta, ficar 2 horas. Falar, Deus está mandando você fazer isso. Vai lá e faz, cara. Sai fora, corintiano. Isso aí não dá certo, não. Ai, meu Deus. E a salvação é o mais importante. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, versículo 13 e 47. Olha esse versículo, gente. Olha esse versículo. Que se a pessoa, com esse versículo, não tomar juízo, eu digo até que é juízo, porque é uma loucura você deixar de obedecer uma ordem de Cristo. Aí ele ressuscita, ele passa na terra para falar a coisa mais importante que ele tem. O que ele ia falar? Ele só tem essa oportunidade, então ele vai entregar o que é mais importante. Faz discípulo, hein? Olha esse versículo. Depois você lê lá na tua casa, Atos 13, 47. Pois, você tem jeito de pôr isso aí, meu Letícia? Mais rápido mesmo, tem jeito? Você não está prestando atenção no que eu estou pregando? Atos 13, 47. O que ela está fazendo no computador lá? Se ela tiver um negócio de Facebook, nós vamos disciplinar ela agora aqui. Atos 13, 47. Eu vou ler aqui com você, porque é muito bom esse versículo. 1, 2, 3, 4. O Juninho não veio hoje, né? Olha isso aí, gente. Olha isso aí, ó. Pois assim o Senhor nos o quê? Ele está pedindo. Ele pediu ou mandou? Ele ordenou. Eu fiz de você luz para os gentios,
para que você leve a salvação até os confins da terra. Para. Todo o bem que Deus fez em nós, olha o propósito. Peguei outro lugar, falando a mesma coisa que Jesus falou. Bom, né? Para quem está fazendo, porque para quem não está fazendo vai ser problema. Pois esta é a ordem que o Senhor Deus deu a nós, o seu povo. Eu coloquei vocês como luz para os outros povos. Tem uma luz em você. Levanta essa cabeça, pelo amor de Deus, cara. Tem uma luz em você. Tem algo em você que vem do céu que a terra não tem. Se alguém tem mais coisa por você, o problema dele. Nós temos a luz de Cristo. Mas para quê? Para a salvação de todo, do mundo inteiro. Será que Deus vai cobrar isso aqui num dia? Sabe o que eu penso? Se nós não estamos fazendo discípulos, o que nós estamos fazendo na igreja? Se o dono da empresa falou para fazer só uma coisa, e nós não estamos fazendo isso, o que nós estamos fazendo? Ele está falando assim, vocês estão enrolando faz tempo. Dançando, cantando. Eu não mandei você fazer isso. Isso aí é acessório para alegrar o meu povo. Eu mandei você fazer uma coisa só. Mas agora eu não posso. Agora eu vou casar. Agora eu vou na festa. Agora eu vou trabalhar. Agora não. Eu mandei você fazer uma coisa só. Pastor, posso trabalhar para Jesus? Ali, colocar um CDzinho na hora do culto. Isso é trabalhar para Jesus. Ele está falando para você salvar os outros. Se quiser ajudar aqui, amém. É batizado, é. Então, faz o curso de líder e ajuda aí. Mas vai fazer o que Deus mandou você fazer. Aí, tem gente que nem vai voltar mais no culto. Alguns impedimentos contra isso. O que nos impede a fazer isso? Que a gente mostra o problema aqui, depois dá a solução também, mostra por quê. Por quê? Por quê? Eu acredito que até aqui você já entendeu, pô, Deus está pedindo para eu fazer alguma coisa, cara. E o que impede? Primeira coisa, a indiferença. Estado de tranquilidade excessiva daqueles que não se envolvem com situações do céu. Indiferente, a gente fala que eu molho a camisa aqui, tive até que ligar aqui. A pessoa fala, o Leandro faz. O pastor Gilmar faz. Eu não vou fazer não. Ele é indiferente. Só que um dia todos nós vamos estar diante do trono dele. Aí eu não sei o que ele vai cobrar. Ou eu sei o que ele vai cobrar. Então a indiferença, joga ela fora hoje. Outra coisa é divisão. Divisão na igreja. Quando eu falo de divisão, eu falo de rebelião, de gente levantando. Sabe o que é divisão? Duas visões. É quando a gente está falando uma coisa aqui, a pessoa... não concordo muito com isso, não. Ele tem duas visões. Já não dá certo. Já vai ter muitos problemas. E aí não consegue fazer como tem que fazer. Outra coisa, desobediência. Estou falando sobre impedimentos. Coisas que impedem nós desenvolvermos a ordem que Deus nos deu. Desobediência. Por quê? Onde está escrito que é desobediência? Mateus 28, do 16 ao 20. O que ele está dizendo lá? Eu estou ordenando. Eu sou o dono da igreja. Eu fundei a igreja. Eu morri pela igreja. E eu, como Senhor, o verdadeiro pastor da igreja, ele está dizendo, eu estou ordenando. Vai, eu não estou te dando opção, meu chapa. Faça discípulos. Porque eu estou te dando de melhor que eu tenho, o meu próprio Espírito. E a palavra de Deus diz que o Espírito que vem sobre nós é o mesmo que ressuscitou a Ele. Não. Então, é desobediência. E lugar de desobediente no fim dos tempos é aonde, meu irmão? Poxa vida, meu. Sofrendo a vida, acabando, perdendo tudo. Porque não faz o que Deus mandou. Então, a visão que nós temos de igreja determina o nosso sucesso ou fracasso. Você não está aqui porque você é coitado. Você está aqui porque você é um soldado do exército de Cristo. Você está aqui porque você é um líder. Você está aqui porque Deus conta com você.
que mais que atrapalha? Comodidade. Aquilo que é cômodo, conveniente, né? Aquilo que é... mas ele não falou que é dureza, meu. Ele falou, calcula bem se você quer me seguir, porque tem dia que eu não tenho nem lugar para recostar a cabeça. Olha, vê bem se é isso que você quer, não vem com negócio de modinha, não. Vou lá nadar aqui, a gente dança lá, legal, tem colorido, mas existe algo por trás muito mais importante que nós estamos obedecendo, fazendo discípulo. Não tem comodidade não, irmão. Então, irmão, cruza o braço, espera, e nós vamos ver o que vai acontecer com isso aqui no final. Nós vemos aqui que logo depois que funda a igreja acomodou. Atos capítulo 8, olha lá o que está acontecendo depois. Aí Jesus permite uma perseguição de morte para eles. Aí eles fazem assim, bum, explodem e vão para todos os lugares pregando a palavra. Aí uma multidão de gente se salvando. Porque a comodidade não pode te pegar. Não dá tempo. O negócio é para ontem. E em último lugar, a indisponibilidade. A pessoa que é sempre preocupado com alguma coisa. Conhece alguém assim? Conhece? Então ganha ele para Jesus, que ele vai ter problema amanhã. A indisponibilidade. Sempre indisposto. Sempre indisposto. Sempre indisposto para as coisas de Deus. Mas para as outras coisas, opa, jogar bola, é com nós mesmo. Festa, mãe, que hora que é? Mas tá frio, tá... Não tem problema, irmão, tem Uber, já dá um jeito. Sempre indisposto para as coisas de Deus. A família, comigo mesmo. Trabalho em 3 empregos, irmão. Mas vamos fazer o curso. Você que não gosta de curso, nada, cara. Indisposto, cara. Tem disposição para tudo que não é de Deus. Mas quando fala, Senhor, isso vai ser um problema lá na frente. Ai, meu Deus. Para passear, então, um negócio. Nós precisamos entender o sentimento de urgência de Jesus em João 4:35, que ele vai dizer assim, abram os olhos e vejam, os campos estão brancos. Deus falou comigo isso, há 6 anos atrás. E eu estava ali, os crentes para cá, crente, só dá problema, o ano inteiro o mesmo problema, e o povo morrendo lá fora. Deus falou, abra os olhos e olhe. Caraguatatuba já está branca para a colheita. Meu Deus, mas aquele está fazendo isso, aquele... Não importa, eu só quero que você vá. A obra de transformação e de resgate é por minha conta. Há um sentimento de urgência. Por favor, irmão. Independente do que você ouvir aqui para frente, pensa no que você está ouvindo aqui hoje, cara. Para de ficar usando a igreja como fã-clube. Para de ficar usando a igreja como... Aí gosta das atrações da igreja. Tem festinha cultural, tem coisinha. Mas se a igreja não estiver fazendo o que Deus mandou fazer, teremos grandes problemas lá. Alguns paradigmas precisam ser quebrados. Vou fazer algumas perguntas e nós vamos orar e vamos embora. Certeza que você ainda pensa que a obra de salvação do mundo é só o pastor? Ou é para cada um de nós? Então por que você não faz? Ainda, porque a gente pensava assim, não, aqui eu estou aqui, só o pastor que vai tudo. O pastor prega para nós, dá comida, dá água para nós, tira carrapicho, nossa, ensina, vai na minha casa, abençoa, arruma serviço para mim, dá pagamento para mim. E ele também se vira com a igreja. Vou perguntar de novo, a obra de salvação é do pastor ou é de todo crente? O que será que a Bíblia está dizendo assim, quando fala assim, eu tenho um reino de sacerdotes. Todo mundo deve exercer esse ministério sacerdotal, de salvação do mundo. Ai. A responsabilidade é de uma só pessoa ou é de todo mundo? Tá. E última pergunta. O ministério de evangelismo, trazer pessoas para a igreja, é ministério de igreja ou é missão de todo crente?
Não é só uma equipe que faz parte do ministério de evangelismo que pega papelzinho para entregar na rua, ou todos nós temos a responsabilidade de ganhar pessoas para Cristo. Então a igreja poderia ser bem melhor se todo mundo agisse de acordo com o que pensa. Então a forma que nós olhamos e enxergamos a igreja pode mudar toda a história da nossa vida. E você pode ter uma vida espetacular nesse segundo semestre. Porque o que Jesus está dizendo é que cada um de nós tem condição. Porque a condição nossa, a capacidade vem totalmente dele. Prepara aí para nós já. Eu vou ler uma carta de um crente que queria sair da igreja. De um presbítero. Ele escreveu uma carta, porque por causa disso aqui, ó. Ele fica pressionando a gente a fazer as coisas. Ai, não aguento mais, a pessoa fica falando para a gente. Eu vou ler a carta que um presbítero deixou e escreveu. Já fica prontinho para adorar a Deus, assim, bem rapidinho. A hora que a gente soltar, já vamos. Já viu o hino, já sabe tudo, né? Já fica prontinho já. Para a gente já terminar. Escuta isso aqui, ó. Já quis diversas vezes, pode parar agora aqui. Já quis diversas vezes sair dessa igreja. Estou cheio de me dizerem o que tenho que fazer. Que eu tenho que servir pessoas. Que eu tenho que prestar contas. Que falar de áreas da minha vida que eu não quero. Eu abri o coração mesmo. Já estou de saco cheio. Depois de tanta pressão, de tanta palavra, de tanta coisa, de tantas vezes ficar com a minha carta de despedida na mão. Hoje eu compreendo que essa é a verdadeira lição a ser aprendida. Um pecador que venceu o pecado. Nós precisamos de atenção, sim. Nós precisamos de carinho, de amor, mas também de responsabilidades, de desafios, de confrontos. Minha carne odeia isso, mas eu sei que é necessário. Hoje eu sei que se eu tivesse saído, já não estaria mais casado. Talvez estivesse até na segunda ou terceira esposa e morando longe dos meus filhos. Eu aprendi que Deus mostra o seu cuidado por mim através da minha igreja. Assinado um presbítero da igreja. Essa é uma realidade, irmão. A dificuldade, a cobrança e a responsabilidade é para assim é a igreja. Assim é formada a igreja. Que nem sempre vai do jeito que a gente quer, com pregações demoradas, às vezes com eventos que quem vem de fora fala, cara, eu podia ter melhor, nós somos num evento da igreja, eles não sabiam nem vender a ficha, eles deixavam a ficha em cima. Aí o caixa era lá, você dá o dinheiro para a pessoa, ela ia, mas quem quiser roubar uma ficha, vinha aqui pegar. Eu falei, nossa, só tem que vir crente aqui, porque se é gente do mundo, eles vão tomar prejuízo. E não sabe fazer. Mas essa é a igreja. É a igreja que muitas vezes você pensa que vai embora 9 horas, já está dando 9h10. Mas é nesse ambiente que Deus manifesta a glória dele. É nesse ambiente que Deus te chamou para mudar a tua história, para colocar algo diferente na tua vida. Porque existem pessoas lá fora que estão precisando do nosso Deus. Deus te deu uma casa, Deus te deu um ordenado, e sobre tudo, além da saúde, da família, da longevidade de vida, nós já vencemos a pandemia e tantas coisas. Deus te deu uma ordem. Eu sei que esse texto que nós lemos, ele vai acontecer. Um dia, nós vamos encontrar esse nosso Jesus em qualquer monte que ele marcou por aí. Assim como ele falou para os apóstolos dele, eu vou morrer e nós vamos encontrar depois que eu ressuscitar lá no monte da Galileia. Ele cumpriu, ele estava lá. Ele cumpriu e ele deu a última notícia, o último recado. Vocês vão ficar, eu vou embora, eu vou esperar vocês lá. Mas vocês vão fazer discípulos, senão a igreja morre. Se todo crente pensar que não tem que fazer nada, a igreja morre. Nós vamos encontrar com ele. E eu quero que você esteja do meu lado quando ele disser, mostre-me tuas mãos. Fala, olha, Senhor, tantas almas aqui nós trabalhamos. Eu tenho 80 líderes junto comigo. Nós ganhamos Caraguatatuba para o Senhor. Vai acontecer, cara. Não sei se você está visitando ou não. Essa é a palavra mais importante
que a gente tem que ouvir na igreja, porque isso vai ser assim. Se você está numa igreja em que fazem tudo que você quer, em que você ouve tudo que você quer, em que te bajulam, em que te... Ai, desculpa de eu ter falado essa palavra que te confrontou. Você pula fora dela, você vai afundar com esse barco. Mas se você está numa igreja que luta pela salvação das almas, onde você é confrontado, onde você é desafiado a amar mais, onde você é desafiado a fazer mais, onde você é desafiado a cumprir a grande comissão, ainda com muito sacrifício, pula dentro, porque essa igreja é que vai chegar no céu. Fica em pé, irmão.